E aí, como é que tá aí o seu Evangelho Nutella? Tô eu lendo aqui Atos, né? E aí, tô lendo sobre Paulo pregar nos lugares que Deus mandou. Bom, pra quem não sabe, Paulo era um grande perseguidor do caminho, que eles chamavam de caminho de Jesus, né? Então a mensagem de Jesus era o caminho. E ele era perseguidor do povo da igreja, que cria em Jesus. Ele matava mesmo, gente. Mas ele cria que o que ele fazia era o certo, pelo nome de Deus. Um belo dia, ele tá indo para Damasco, no caminho de Damasco, uma grande luz cega ele e ele escuta uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí era Jesus perguntando pra ele: por que você tá me perseguindo? Aí ele fica cego, aí uma pessoa direcionada por Deus, depois de 3 dias, levada a curar ele. E ali essa experiência impactou a vida de Paulo por amor a Cristo. Então, o amor de Paulo por Jesus começa nessa parte. E aí, enquanto Deus está falando com ele que alguém ia lá orar por ele, Deus também falou com a pessoa, Jesus, né, falou com a pessoa que ia ser levantada para orar. E aí essa pessoa, acho que, não é Barnabé, essa pessoa diz assim para ele, assim, para Deus: Deus, mas ele tá perseguindo a igreja, ele tá matando os cristãos. Como assim? Eu vou lá orar por ele. E aí Deus fala uma coisa muito forte, ele diz assim: vá lá, e eu já mostrei para ele o quanto será necessário ele padecer pela minha palavra. E isso para mim me chocou muito, porque realmente isso acontece. Paulo, ele acaba tendo um amor tão profundo por Deus, tão profundo por Jesus, na experiência que ele teve, que foram 3 dias, né, de cegueira e tal, e aí ali o Senhor tocou na vida de Paulo de uma forma que ele não conseguiu mais ser quem ele era. E eu acho que o mais forte, o mais impactante era o fato de ele saber quantos cristãos ele tinha matado, e ali ele acabara de se tornar um cristão. De perseguidor da igreja, ele acaba servindo a igreja, instruindo as pessoas sobre o evangelho, sobre o caminho, sobre Jesus. O mais impactante também é que depois disso, de fato, Paulo se torna perseguido e por amor a Cristo, ele vai levar o evangelho a lugares que as pessoas não conheciam, no caso o povo gentil, né? Porque os discípulos, eles pregavam para gentios, mas eles pregavam mais para o povo judeu, para o povo deles. E Paulo, ele é levantado para pregar especificamente para os gentios. E aí ele acaba indo para vários lugares que a igreja ainda não tinha sido levantada. Então lá ele vai levantando várias igrejas, né, ministérios. E nesse período, as pessoas, os doutores da lei, as pessoas que conheciam a mensagem não, né? Mas conheciam a lei de Moisés, começavam a perseguir ele por inveja. E ele foi muito maltratado, foi agredido, padeceu por amor a Cristo. Então eu brinquei ali no começo, né? Como está o seu evangelho Nutella? Porque se você for ler Atos, você vai ser constrangido com o amor de Paulo por Jesus. E não era aquele amor de que ele queria que Jesus realizasse os desejos do coração dele. Ele disse: eu estou pronto para morrer por amor a Cristo. Aí eu pergunto, né? Estamos prontos para isso? Estamos prontos para morrer por amor a Cristo? Senhor. E aí veio essa mensagem assim na minha mente, né? Evangelho Nutella. Onde queremos que o Senhor realize a nossa vontade, faça aquilo que deseja o nosso coração, mas não nos entregamos verdadeiramente para dizer assim: eu estou pronto para morrer com Cristo. Eu estou pronto, Jesus. O que tiver que ser, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, assim, que a gente possa conhecer mais do Evangelho, porque o Evangelho não é uma lâmpada mágica, onde o Senhor tem que realizar os desejos do nosso coração. Pelo contrário, Ele faz isso por amor a nós. Ele realiza os desejos do nosso coração. Mas quanto você também está comprometido para realizar os desejos do coração de Deus? Porque a própria palavra vai dizer que ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Quantas pessoas à sua volta ainda não conhecem, ainda não tiveram uma experiência com o amor de Cristo, e elas estão ao seu lado todos os dias. E quantas vezes você já se prontificou a falar sobre o caminho, a falar sobre a palavra de Jesus? Quantas vezes você já se prontificou a dizer assim: Deus se importa com você, Jesus ama a tua vida, Jesus vai transformar a tua casa, o Senhor tem planos de paz para você e não de mal. Então, assim, que a gente amadureça na palavra. E para amadurecer na palavra não existe fórmula mágica, apenas tempo
de intimidade com o Senhor, tempo de leitura da palavra, tempo de conhecer aquele que te criou e aquele que tem planos de paz para você, promessas a realizar pela sua vida. Então essa é a mensagem. Vamos deixar de ser aí um pouco mais cristãos Nutella e se perguntar: eu tô pronto para morrer por amor a Cristo? Porque Ele morreu por amor a mim. Então fica aí essa mensagem aí pra gente, porque começa primeiro em mim.